Boa noite. Boa noite. Segundo exame de ebola no africano internado no Rio, confirma o primeiro, negativo. Dilma critica a gestão de Aécio como governador de Minas. E Aécio afirma que Dilma está à beira de um ataque de nervos. Recorde de calor na capital com mais de 36 graus. Documento do Vaticano defende mudança na Igreja Católica em relação aos gays. Nova tecnologia facilita o aprendizado de alunos com deficiência visual ou auditiva. Trabalhista em São Paulo é fechado após a morte de servidora. A polícia investiga a causa da morte. As sessões previstas para hoje serão remarcadas. Quem chegou ao Fórum Trabalhista Rui Barbosa, na Barra Funda, hoje pela manhã, foi surpreendido. Encontrou os portões fechados. A minha audiência é marcada há um pouco mais de 3 meses. Esse ano é a segunda audiência e eu venho de Embu das Artes, dá quase 2 horas para chegar aqui. José Elias mora em Mauá. Também veio à capital por causa de uma audiência trabalhista, marcada há 1 ano. Faltei na empresa para mim vir para essa audiência. Vou esperar advogado e eu vou voltar para casa. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal Regional do Trabalho, o expediente foi suspenso após a morte de uma técnica judiciária no fórum. Ela trabalhava no local desde agosto. Segundo funcionários, o corpo foi encontrado pela manhã quando os servidores chegavam para o trabalho. O órgão lamentou a morte e decretou luto de 3 dias. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio. Ela teria se jogado de um dos andares da parte interna do prédio. As sessões que estavam previstas para hoje deverão ser remarcadas. Da onde que você veio? Tremembé, Vale do Paraíba. Estou a 135 quilômetros de distância. Gastei dinheiro para vir aqui e hoje eu estou sem resposta nenhuma, nem sei o que está acontecendo. Muito ruim, né? Como é que eu vou ficar pagando combustível, pedágio para ficar vindo toda hora aqui? Prefeitura de São Paulo inicia logo mais um projeto piloto para entrega noturna de cargas na cidade. Em entrevista para falar sobre o assunto, o prefeito Fernando Haddad também disse que o governo municipal quer mudar a CEAGESP de lugar. O projeto piloto e inédito na cidade visa retirar grandes veículos de entrega de circulação durante o dia e recolocá-los na madrugada. A fase de teste será feita em 3 etapas, na zona oeste de São Paulo, em vias importantes como Marginal Tietê, Avenida Marquês de São Vicente, Pacaembu, Pompeia, Doutor Arnaldo e Rua Heitor Penteado, com 18 empresas voluntárias, entre shoppings e supermercados. A ideia é retirar 80 mil veículos de carga de circulação durante o dia. A operação vai acontecer entre 9 da noite e 5 da manhã e envolver homens da Polícia Militar, subprefeituras e do PSIL, o Programa de Silêncio Urbano. Nesta manhã, o prefeito Fernando Haddad e o secretário de Transportes, Gilmar Tato, disseram que a prioridade é não incomodar a vizinhança com barulho. Na mesma coletiva, o prefeito anunciou que pretende lançar na cidade uma discussão para mudar o CEAGESP de lugar. A área que pertence à União seria destinada para parques, moradia e trabalho. E o novo CEAGESP seria construído pela iniciativa privada em uma área próxima ao Rodoanel. Nós estamos prevendo uma reformulação do uso e ocupação do solo do CEAGESP. É uma discussão que nós queremos fazer com a cidade, com os usuários do CEAGESP, com a comunidade do entorno. Por quê? Nós entendemos que ali nós podemos fazer um debate sobre meio ambiente, sobre uma agenda social e uma agenda econômica, de desenvolvimento econômico, importante para a cidade, né? Nós podemos ampliar as áreas verdes, gerando oportunidades econômicas e garantindo o direito social das pessoas à moradia. Pode ser um grande empreendimento e ganharmos um CEAGESP novo num local mais adequado. Após quase 1 mês internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, o urologista que foi baleado por paciente tem melhora no quadro de saúde. De acordo com o hospital, Anuar Mitre está consciente, mas segue internado, agora no quarto e sem previsão de alta. O hospital não informou se ele vai ter sequelas. O urologista foi baleado pelo ex-médico e paciente Daniel Edmonds Forte no dia 15 de setembro. O crime aconteceu dentro do consultório do urologista e o atirador se matou em seguida. Para a polícia, o crime foi motivado por vingança. Por causa dos ferimentos, o urologista precisou ser submetido a cirurgias.
Segundo o hospital, Anwar Mitri sofreu traumatismo craniano e uma fratura no braço direito. Deu negativo o resultado do segundo exame feito no africano internado no Rio de Janeiro com suspeita de ebola. O laudo do Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, que é referência em doenças infecciosas, confirma o resultado negativo da segunda amostra e descarta a suspeita de um caso de ebola no país. Pelo menos neste caso, felizmente ele não se confirmou, tá certo? Mas se mostrou que o sistema de vigilância epidemiológico do nosso país funcionou adequadamente. É ebola, com certeza. O ministro disse que os médicos que acompanham o paciente vão definir quando ele terá alta. Soleimani Ibá, que está internado em regime de isolamento total no Instituto Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, saiu da Guiné no dia 18 de setembro e chegou ao Brasil no dia seguinte. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. 4 dias depois, estava em Santa Catarina, onde fez o pedido de refúgio na delegacia da Polícia Federal, na cidade de Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina. No dia 24, foi para Cascavel, no Paraná, onde se hospedou em um albergue com 2 africanos. Na cidade, ele se sentiu mal e procurou uma unidade básica de saúde. Na sexta, ele foi levado ao Rio de Janeiro em um avião da FAB e encaminhado ao Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde, o africano fez 2 testes. O resultado do primeiro exame saiu no sábado pela manhã e apontou que ele não tinha a doença, mas o Ministério da Saúde decidiu não desmobilizar os esforços até a análise da segunda amostra. O fluxo entre os nossos países, do Brasil para esses 3 países e desses países com o Brasil, é muito pequeno, o que faz com que nós tenhamos um risco pequeno de transmissão de ebola no Brasil. E os Estados Unidos vão reavaliar o treinamento de profissionais que cuidam de pacientes com ebola após a contaminação de uma enfermeira no Texas. Foi o primeiro caso dentro do país. A condição dela é crítica, mas estável. O diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos anunciou que vai rever e ampliar o treinamento dos profissionais de saúde do país. A agência ainda não sabe como a enfermeira contraiu ebola dentro de uma unidade de isolamento do hospital. Ela cuidou do liberiano que morreu por ebola na semana passada. Pelo menos 50 médicos, enfermeiros e auxiliares estão sendo monitorados, além de 50 pessoas que tiveram contato com o paciente da Libéria. A Espanha também anunciou mais treinamento para o pessoal da saúde. Permanece grave o estado da auxiliar de enfermagem Teresa Romero. Ela contraiu o vírus ao cuidar de um paciente no Hospital Carlos III de Madrid e se tornou o primeiro caso de contágio fora da África Ocidental. Um equipamento de alta tecnologia está facilitando o aprendizado de alunos com deficiência visual e auditiva em São Paulo. Os investimentos ainda são modestos em relação à quantidade de estudantes que precisam de ajuda, mas fazem diferença para quem tem se beneficiado. Na aula de informática da Escola Técnica Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, um aluno tem recebido atenção especial. Eric, de 22 anos, que tem deficiência visual, usa um computador adaptado para escrever. Uma professora ajuda a ditar o que está na lousa. E o professor titular da aula mudou a maneira de explicar a matéria. Tem que transformar essa parte gráfica em áudio, né? E tentar fazer a coisa, criar um imaginário visual dentro da cabeça do aluno. É aqui na biblioteca que o Eric faz o escaneamento dos livros que precisa ler. Depois que o livro é escaneado por meio deste equipamento, a própria máquina faz a leitura dos textos para ele ouvir. Uma foto da página do livro ajuda o sistema a traduzir as palavras, letras e símbolos em áudio. A voz emitida pela máquina é muito parecida com a de uma pessoa, o que facilita o entendimento. BRP nem sempre o compilador vai acusar todas as falhas que o programa pode cometer. A professora que acompanha o Eric na sala de aula é a mesma que ajuda a escolher os livros que ele necessita. Para explicar sobre o scanner e sobre as aulas de informática, ela teve que ser capacitada por uma ONG, a pedido do Centro Paula Souza, que administra a ETEC. São 15 horas semanais, divididos em 3 noites. Dentro dessas 15 horas, eu tenho também que dar essa autonomia a ele. Então, não são todas as aulas que eu assisto com ele. Ao todo, serão distribuídos 67 aparelhos com tecnologias que facilitam o acompanhamento das aulas por pessoas com deficiência. Um investimento de R$500 mil. Este scanner é um dos equipamentos para deficientes visuais disponíveis em ETECs e FATECs do estado.
Iguais a ele, outros 15 serão disponibilizados onde for preciso. Um número ainda pequeno. Segundo o censo de 2010 do IBGE, mais de 53 mil pessoas têm algum tipo de deficiência visual no estado de São Paulo. Dos cerca de 400 alunos com necessidades especiais atendidos nas escolas técnicas, 25% têm problemas de visão. A mãe de Eric viu como ele mudou com a nova tecnologia. Ele nunca teve essas coisas, né? Sempre foi muito difícil a escola para ele. Tendo esses equipamentos ajudou muito e ele ficou mais animado, né? Eric teve uma doença rara ao nascer, que costuma afetar a visão dos bebês prematuros. Foi alfabetizado pela mãe e mais tarde na escola pela técnica em braille. Hoje está vivendo um novo capítulo do aprendizado em sua vida e já faz planos para o futuro. Estou terminando agora o curso na ETEC, né? Talvez pretendo fazer mais um o ano que vem e fazer um curso de idiomas, que eu sei que o inglês é muito importante, né? E vou fazer faculdade de sistemas de informação. A cidade de São Roque, a cerca de 60 quilômetros da capital paulista, é conhecida pela produção de vinhos e pela plantação de alcachofras. Elas são as grandes estrelas de uma festa que começou neste fim de semana no município. A uva Cabernet Franc ainda amadurece no pé, mas já é uma promessa. A vinícola de São Roque, a 60 quilômetros da capital, conseguiu produzir, a partir dela, um vinho que está entre os 16 melhores do país. A seleção foi feita na 22ª Avaliação Nacional de Vinhos em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que um vinho paulista ficou entre os melhores. O produtor conta que foram anos de pesquisa até alcançar esta qualidade de uva, mas que o clima seco deste ano também ajudou. Esse ano, completando todo o terroir necessário para uma boa uva, a chuva foi muito fraca aqui na nossa região, no sudeste brasileiro. Então, nesse verão, com essa estiagem, a uva agregou mais concentração de açúcares, mais cor em suas cascas, então o vinho saiu com uma qualidade superior, até surpreendente para nós aqui. O Cabernet Franc ainda está amadurecendo em tonéis como este e deve chegar no mercado a partir do ano que vem. Mas os turistas que vêm à pequena cidade do Cinturão Verde do estado não precisam esperar para provar o vinho e as iguarias da cidade. Um outro produto típico da região que vai bem no clima frio aqui de São Roque é a alcachofra. E é na primavera que acontece o auge da colheita. Por isso é também nesta época do ano que a cidade promove uma festa da flor e do vinho. A Expo São Roque, festa de alcachofras e vinhos, acontece todos os finais de semana até o dia 2 de novembro. É possível comprar alcachofras frescas e vários produtos feitos a partir da flor. Roxa e exótica, a alcachofra é colhida antes de florescer e é muito saborosa. Dá para fazer várias coisas, dá para rechear, fazer ela recheada, dá para fazer, cozinhar e comer ela, fazer um vinagrete, dá para fazer em conservas, são vários pratos que pode se fazer com a alcachofra. As 15 vinícolas da cidade também promovem degustações de vinhos e sucos. E aí, já provou quantos? Vários, todos ótimos, maravilhosos, muito bom. O turista ainda pode experimentar a tradição da pisa da uva, como os primeiros imigrantes italianos e portugueses que chegaram na região faziam. É muito gostoso, quanto mais tu pisa, mais você quer pisar. A Expo São Roque vai até o dia 2 de novembro e acontece às sextas, sábados e domingos. A pisa da uva acontece sempre às 5 da tarde. Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20. Mais informações no site exposaorroque.com.br. Eleições 2014, em Brasília, Dilma Rousseff participou de encontro com representantes de organizações e movimentos sociais que defendem a reforma política. Depois, em entrevista, criticou a gestão de Aécio Neves como governador de Minas Gerais e disse que a comparação de Marina entre Lula e Aécio é desproporcional. O que o candidato adversário fez pelo Brasil foi deixar, apesar do chamado choque de gestão, uma monstruosa dívida no Estado e ficar devendo na saúde 7 bilhões e 600 em todo o seu período de governo e 8 bilhões
na educação. Já a propaganda eleitoral da candidata petista criticou Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso. Fraga já foi anunciado por Aécio como futuro ministro da Fazenda, caso seja eleito. A propaganda também ressaltou a derrota de Aécio no primeiro turno em Minas Gerais, estado em que foi governador. Aécio Neves afirma que Dilma Rousseff está à beira de um ataque de nervos. Aécio esteve em Curitiba com o governador reeleito do Paraná, Beto Richa, e o senador eleito por São Paulo, José Serra, todos do PSDB. Disse que está preparado para enfrentar os ataques que Dilma pode dirigir contra ele nas últimas semanas da corrida presidencial. Estou pronto para o embate em qualquer campo que ele se dê. Vou apresentar propostas, mas para cada ataque, para cada vilania e a cada calúnia sobre nós, vamos responder com 10 verdades sobre eles. Aécio voltou a agradecer a declaração de apoio de Marina Silva, feita ontem, e revelou que os dois devem se encontrar ainda esta semana. A forma como a Marina veio honra a boa política brasileira. Não pediu absolutamente nada, não se insinuou absolutamente nada em relação a cargos, a espaço de governo. É algo muito maior que nós estamos fazendo. Terceira colocada no primeiro turno, com mais de 22 milhões de votos, Marina comentou que a alternância de poder fará bem ao país. Chegou o momento de interromper esse caminho que não é virtuoso e que pode ser suicida. E apostar mais uma vez, na alternância de poder sob a batuta da sociedade, dos interesses do país e do bem comum. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef são, segundo confessam, ladrões no escândalo da Petrobras. Dezenas de parlamentares, PT, PMDB, PP, PSB e outros partidos vêm aí, 13 empreiteiras e 2 bancos já foram citados como cúmplices. Se tudo ou parte for verdade e existirem provas, é crime em larguíssima escala. Se não for verdade ou não existirem provas, terá sido crime em larga escala. Note-se que depois do bombástico ato da quinta-feira, que se tornou peça fundamental no processo eleitoral, houve um refluxo nos dias seguintes. Algo como uma onda de cautela por parte dos grandes reverberadores. Por quê? Porque o escândalo bate também em 13 grandes empreiteiras e em 2 poderosos bancos. Como e com que compromissos são financiadas campanhas de tantos os vereadores, deputados, prefeitos, governadores e senadores? De todos os grandes partidos. Afinal, 40 de 108 deputados federais e senadores mais votados agora são investigados pela Justiça. Se a delação premiada chegar às empreiteiras e bancos, quantos jovens diretores resistirão diante da ameaça de 50 anos na cadeia? Por isso e por ora, a obsequiosa cautela depois do barulho com o bis da dupla Roberto e Youssef. Digamos que passada a temporada eleitoral, a investigação siga, se amplie e venham as perguntas. Quem em 2 grandes bancos autorizou remessas de 26 milhões sem o nome de quem enviava o dinheiro, se a lei exige identificação de quem deposite mais de 10 mil reais? Aonde se chegará se nos bancos forem seguidos todos os rastros das empreiteiras investigadas? E se país, governos estaduais, municipais adentro, forem cruzadas doações de empreiteiras com o DNA de executivos, parlamentares e obras? Por fim, uma dúvida não menos importante, que certamente ministros do Supremo estão habilitados a responder. Se avançarem investigações e processos contra empreiteiras e grandes bancos, além de políticos, valerá a teoria do domínio do fato? Boa noite. Economia, Bovespa registra a maior alta diária dos últimos 3 anos. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa Paulista, subiu 4,78%, atingindo quase 58 mil pontos. Entre os papéis negociados, as ações do Banco do Brasil e da Petrobras lideraram a alta, com valorização de mais de 10% cada. Segundo analistas, a alta pode ter sido motivada pelas últimas pesquisas eleitorais. No mês, a Bovespa acumula alta de 7,1% e no ano, valorização de quase 13%.
Exposição às margens do Rio Pinheiros recria a possibilidade de nadar, remar e até mesmo de aproveitar um fim de semana nos rios da cidade. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meireles. Eduardo Surur. Estou fazendo uma exposição que se chama As Margens do Rio Pinheiros. O objetivo maior dessas intervenções que compõem a exposição é chamar a atenção das pessoas de uma forma diferente para o nosso rio, que está tão depreciado, tão abandonado e esquecido por todo mundo. A intervenção é composta por 5 manequins em trampolins, nas pontes ao longo do rio Pinheiros. São personagens que estão olhando tristemente a nossa paisagem urbana e as águas poluídas do rio Pinheiros. Além dos manequins, os portais. Mas nós também poderíamos considerar isso como lápides. São grandes instalações concebidas com sobras de escolas de samba do primeiro grupo. E eu escolhi 2 córregos que têm como nome origem tupi-guarani. Uberaba, que significa águas cristalinas, o que hoje seria impensável com as águas turvas e poluídas do rio Pinheiros. Mais um rio que nasce lá na Avenida Jabaquara e deságua aqui no rio Pinheiros. Na época em que vivemos, isso é o mais puro desperdício de água. E o outro portal está instalado na foz do córrego Jaguaré. E Jaguaré significa lugar onde a onça habita. Passa uma mensagem do tipo, você teria coragem de mergulhar aí, né? Ou então, já pensou se desse para mergulhar, se fosse limpo? Nesse calor que tá, estaria lá nadando, pulando lá. Imagine São Paulo, a cidade do esporte, remo, natação, caiaque, bicicleta ao lado do rio. Transporte de pessoas, transporte de mercadoria, enfim, um rio que não fosse um esgoto a céu aberto, né? Eu acho bacana, mas eu acho também que desnecessário, que pode tirar a concentração de algum motorista que tenha passado aqui, causando algum dano, algum acidente. Desde a instalação dos primeiros manequins, o Corpo de Bombeiros já recebeu mais de 120 chamadas. As primeiras 15 delas geraram ocorrências. Eles saíram da sua base para atender uma suposta tentativa de suicídio. Para chegar até o local onde a onça vai beber a água, é a maior aventura, totalmente off-road, em plena São Paulo. Na margem oposta à estação Pinheiros da CPTM, a equipe de Eduardo Surur prepara a inflagem da última intervenção da exposição Às Margens do Rio Pinheiros. Que é composta por 2 infláveis gigantescos que partiram de uma ilustração de um casal de onças que vai estar simbolizando o momento em que o animal fica indefeso e vai beber água para sobreviver. Agora que a onça volta a beber água, fica a pergunta: o que eu e você podemos fazer para despoluir as águas do Pinheiros e do Tietê? A ciclovia já é um primeiro ponto de contato com esse elemento invisível para a cidade, mas ele não está do jeito que a gente gostaria. Então, o meu grande sonho é um dia ver a qualidade da água do Rio Pinheiros melhor. A exposição Às Margens do Rio Pinheiros poderá ser vista até novembro. Um defeito em uma válvula de um reservatório da Sabesp interrompeu totalmente o fornecimento de água hoje cedo em vários pontos da região do Campo Belo, na Zona Sul. Tomi e Bartô estão voltando para casa limpinhos, mas foram os últimos. Por causa da falta d'água desde a manhã do domingo, o Pet Shop no Campo Belo cancelou o atendimento de outros 20 cachorros que estavam agendados para o banho. A água da caixa está sendo racionada para dar conta da limpeza e dos cães que estão hospedados. Nós ainda temos uma alternativa, porque a gente tem uma piscina grande, então, como um plano B, a gente pode comprar água e reservar água na piscina e começar a usar a piscina como reservatório. Na padaria, nenhuma gota nas torneiras. Sem água, a máquina de café não funciona. E o jeito está sendo usar copo descartável para servir os clientes. As coisas ficam tudo sujas. Pia lá, tudo que você está vendo ali, cheia. Não tem nem como trabalhar. Fica difícil mesmo. Café não tem, Expresso? Nada.
Café não tem. Cheguei, perdi 2 clientes agora que não tinha café. Eu não sei como a gente vai ficar, não tem como ficar de porta aberta. Pode ter que fechar? Talvez. Ou com um caminhão d'água que deve estar custando uma fortuna, né? Vanessa, que trabalha num escritório, saiu às pressas para comprar 2 galões de água, porque o filtro da empresa secou. Você vai usar para quê? Para tomar mesmo. E pro resto das coisas, já acabou? Praticamente acabando, tá bem pouquinho. Um defeito em uma válvula do reservatório Campo Belo, que faz parte do sistema Guarapiranga, prejudica o abastecimento em 10 bairros da região, na Zona Sul. A previsão inicial era de que o conserto da válvula fosse concluído na última madrugada, o que não aconteceu. Esta manhã, a Sabesp informou que o reparo deve ficar pronto hoje. E o abastecimento começa a ser regularizado durante a madrugada e nos locais mais altos ao longo da terça-feira. Ainda segundo a companhia, escolas e hospitais estão sendo abastecidos por caminhões-pipa. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Seleção brasileira volta a campo amanhã para mais um amistoso. Agora a seleção de Dunga tem o Japão pela frente, não é isso, Celso? Isso mesmo, Gabriel. No sábado, no Superclássico das Américas, vitória brasileira de maneira contundente sobre a Argentina. Amanhã o Brasil volta a campo agora para enfrentar o Japão em Singapura. Hoje o técnico Dunga voltou a conversar com os jornalistas, mas o jogo contra os japoneses não foi o principal assunto. Durante o Superclássico das Américas, Dunga fez um gesto levando as mãos ao nariz, se referindo ao massagista da Argentina. Isso causou inúmeras interpretações. Bom, isso quem está falando é você. Como tinha muita poluição e tinha o nariz sempre trancado, né? Quem tá falando, que usou droga ou não, é você que tá falando. Nós estamos trabalhando na seleção brasileira. Acredito que o torcedor brasileiro quer um time competitivo com sangue na veia. Ou, se quiser, um time mais tranquilo, mais ponderado. Aí depende das escolhas. Distante da polêmica, o Brasil jogou bem no sábado e venceu nossos irmãos por 2-0, com 2 gols de Diego Tardelli. Mas o desafio do Scratch Canarinho agora é em Singapura, amanhã às 7h45 da manhã, horário de Brasília, quando a seleção brasileira faz um amistoso contra o Japão no Estádio Nacional. Palco que não está agradando ninguém. Para te entender, tem mais areia do que grama. Tem uma parte de uma grama sintética, pouca grama natural e muita areia. Então vai ter um pouco de dificuldade na hora de controlar a bola, de passar, de dar velocidade no jogo. O quanto que isso prejudica o desempenho de vocês? Muito, acho que prejudica muito, mas a gente não pode ficar escolhendo muito, né? Nem temos o que escolher, ninguém pergunta nada pra gente, mas faz parte. O zagueiro Davi Luiz sentiu um desconforto na coxa direita e deve ser desfalque. Ele ainda continua com um pouco de desconforto, um pouco de dor no local e o jogo realmente ficou muito próximo um jogo do outro, tempo de recuperação muito pequeno. Juan e Gil disputam a vaga deixada pelo jogador do Paris Saint-Germain, mas a tendência é que o corintiano comece como titular. Quem o professor escolher para jogar ali vai dar o melhor, o ambiente é bom, o grupo é bom. Na primeira convocação de Dunga após o retorno à seleção, Davi Luiz também se contundiu. Naquela ocasião, Marquinhos foi o substituto, porém o jovem zagueiro dessa vez também se lesionou e foi cortado do plantel brasileiro antes mesmo do jogo contra a Argentina. Ô Celso, a paz entre Dunga e imprensa parece que está terminando, né? Agora o Dunga também é muito cara de pau, né? Ele faz aquele gesto e diz que era por causa da poluição. Tá de brincadeira, né? Não cola, não funciona. Também tem a vitória. O Brasil veio tão baixo astral da Copa do Mundo, de repente ele assume e ganha 3 partidas, 100% de aproveitamento e ganha do vice-campeão do mundo da maneira que ganhou. Quer dizer, o jogo em si, a Argentina foi melhor no começo, criou 6 oportunidades em 25 minutos, poderia ter feito até uma goleada nesse período. E aí surgiu o gol do Diego Tardelli e a partir do gol o Brasil melhorou. Um time que tem humildade, que marca muito bem, tem disciplina tática, tem dignidade, mas brilho ainda é uma coisa muito distante. O jogo de amanhã é um desafio bem mais fácil. Bem mais fácil, o Brasil deve vencer também.
Campeonato Brasileiro, final de semana não foi nada bom para os times paulistas, exceção feita ao Palmeiras. No sábado, o Palmeiras venceu de virada o Grêmio do técnico Filipão. Já Corinthians, Santos e São Paulo perderam. Veja os gols. No estádio Independência, o único gol da partida foi marcado por Luan, depois de um passe de Alex Silva. Atlético Mineiro 1, São Paulo 0. Em casa, o Criciúma goleou o Santos. O time catarinense marcou aos 16 minutos do primeiro tempo com Joilson, que completou a cobrança de escanteio de Luca. 6 minutos depois, Luca cobrou de novo e dessa vez Rodrigo Souza cabeceou. 2-0. Aos 15 da segunda etapa, Luca aproveitou a sobra de bola na pequena área para fazer. Criciúma 3, Santos 0. No Pacaembu, o argentino Barcos de pênalti abriu o placar. Grêmio 1, Palmeiras 0. Pablo Mouti concluiu a cobrança de falta de Valdívia e empatou o jogo, 1-1. João Pedro bateu direto, a bola desviou e o Palmeiras virou. Palmeiras 2, Grêmio 1, placar final. Em Manaus, o Alisson fez de pênalti o único gol da partida. Botafogo 1, Corinthians 0, placar final. Nos outros jogos, destaque para mais uma derrota do Cruzeiro. Foi a segunda seguida, depois de perder em casa para o Corinthians, o time mineiro foi goleado pelo Flamengo no Rio de Janeiro, 3-0. Só que os outros não chegam, né, Celso? O Cruzeiro está tendo um pouco de sorte também, né? Está tendo um pouco de sorte, é o time mais regular do campeonato, o Internacional também venceu, agora a diferença é de 6 pontos. O São Paulo desperdiçou a chance, o Grêmio desperdiçou a chance, o Corinthians desperdiçou a chance, ou seja, quando o Cruzeiro tropeça, todos os outros também tropeçam e tudo caminha para mais um título do time mineiro. Valeu, Celso. Boa noite. Até amanhã. Estela, é com você? Nevoeiro no Rio de Janeiro prejudica o funcionamento do aeroporto Santos Dumont pelo segundo dia consecutivo. Segundo os meteorologistas, o fenômeno foi causado por uma frente fria que se aproxima do estado. Hoje, o terminal precisou ser fechado durante aproximadamente 30 minutos, entre as 7 e 8 da manhã, porque o aeroporto estava abaixo das condições mínimas de segurança para a realização de pousos e decolagens. Mais de 50 voos atrasaram e 22 foram cancelados. O fechamento provocou reflexo em Congonhas, onde passageiros da ponte aérea enfrentaram longas filas. Os paulistanos estão sofrendo com o calor e a secura do ar. Hoje, os termômetros do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosferas da USP registraram máxima de 36,7 graus, a maior temperatura desde o início das medições em 1933. Além disso, a umidade chegou a apenas 15%, o que piora muito a qualidade do ar. E segundo os meteorologistas, não há previsão de chuva forte até o final da semana. Vamos ver em detalhes a previsão para São Paulo e todo o Brasil com Luciana Magalhães. A semana começa sem grandes mudanças no tempo para o sudeste, centro-oeste e interior do nordeste. Uma forte massa de ar seco que atua nessas áreas impede a formação de nuvens de chuva, garantindo mais um dia de tempo firme, com temperaturas altas e umidade baixa. Pode chover de forma rápida e isolada, mas apenas no sudeste de Minas Gerais e também no litoral paulista. Já no sul do país, pancadas de chuva são esperadas a qualquer momento no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do Paraná. Chove forte, principalmente à tarde, em toda a região norte. E no centro-oeste, previsão de pancadas isoladas no Mato Grosso. As máximas continuam altas. Amanhã pode fazer 36 graus no Rio de Janeiro, 39 em Teresina e até 41 graus em Cuiabá. Em São Paulo, a passagem de uma frente fria pelo litoral aumenta a possibilidade de chuva na faixa leste. Mas, infelizmente, essa chuva cairá em pontos isolados e será rápida. Nas demais áreas do estado, a terça-feira será quente e seca. No centro-oeste, máxima de 38 graus em Presidente Prudente. No norte paulista, máxima de 39 em São José do Rio Preto e também em Araraquara. E no litoral, temperaturas mais amenas, com máxima de 26 em Santos e em Caraguatatuba. Amanhã aqui na capital, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Calorão de 34 graus. Na quarta, o céu ainda fica com muitas nuvens, mas a chuva para, máxima de 30. E na quinta, o sol brilha forte e o tempo fica firme, com máxima de 32 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!
E todo esse calor aliado ao tempo seco requer alguns cuidados como hidratação. Também é bom manter umidificadores de ar funcionando. A falta desses cuidados já aumentou o movimento nos hospitais. O modelito verão já saiu do armário. Bermuda, braços de fora. Muita água e roupa fresca. Os homens têm mais dificuldade para acompanhar esse estilo 35 graus. É mais difícil porque, por exemplo, tem que usar calça, não pode trabalhar de bermuda, a mulher já pode trabalhar com um modelito, uma saia. Clima abafado, calor, um forno para espantar até quem já está acostumado. Porra, eu sou carioca, hein? Como é que você faz no Rio quando tá tão quente? Você acha que tá mais quente aqui? Bermuda e chinelo, né? São Paulo não cabe o modelito? Cabe, lá em Moema, onde eu tô hospedado. Mas na hora do trabalho... Na hora da Paulista não dá. O jeito é se refrescar como pode. No sorvete, tomando muito líquido, banho toda hora no dia. Mesmo quem consegue uma sombrinha, um pouquinho de água fresca, ainda assim é difícil encarar esse calorão que está fazendo em São Paulo nos últimos dias. Com umidade relativa do ar na casa dos 20%, bem abaixo dos 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde, tem gente que passa mal de verdade e vai parar no hospital. Pronto-socorro lotado o dia todo. Os hospitais estão cheios de pacientes, principalmente crianças e idosos, que são mais sensíveis ao tempo seco. O Pedro, de 6 meses, por exemplo, passou mal a noite inteira. O Pedro estava tossindo muito e vomitava, tossia, vomitava tudo. Ele não estava dormindo, né, à noite. E o que o médico disse? Ele disse que é por causa do tempo seco. Esse tempo muito seco, as crianças estão todas assim. Falou que os hospitais estão cheios. Os adultos também sentem. O Tiago não conseguiu ir trabalhar hoje. Eu tô com a rinite atacada, o tempo seco, dor de cabeça quando eu vou dormir, nariz sangrando. Aí eu vim procurar o hospital. O médico especialista Andy Vicente diz que as principais queixas nesses dias são ressecamento nasal, nariz entupido, rouquidão, dores de garganta, de cabeça e de ouvido. Mas que é possível reduzir esse mal-estar. Um adulto, por exemplo, uns 3 litros de água por dia, pelo menos. Umidificar cavidades que precisam estar úmidas, tipo nariz, lavar com soro fisiológico, olho, pingar gotas de colírio no olho. E tentar evitar perder líquido de uma forma mais abrupta e rápida, como assim, exercícios físicos em horários inadequados, de pico de sol. Ele explica também que durante a noite, pequenas atitudes podem deixar muito melhor o sono, mesmo em meio ao tempo seco. Caso a pessoa não tenha umidificador em casa, ela pode usar uma simples bacia d'água no quarto ou uma toalha molhada nas janelas, tal, para umidificar o ambiente. Às vezes, o vapor d'água do próprio chuveiro, se tem o banheiro no quarto, deixar a porta aberta para aquele vapor d'água entrar no quarto e umidificar também é legal. E o tempo seco provocou focos de incêndio na Serra da Cantareira. Os bombeiros chegaram a usar helicópteros no combate ao fogo. A reserva florestal fica na zona norte da capital paulista e abrange também os municípios de Guarulhos, Mairiporã e Caieiras. Presidente da Bolívia, Evo Morales, vence as eleições e garante o 3º mandato consecutivo. Ainda sem o resultado final, Evo Morales dedicou a vitória ao líder cubano Fidel Castro e ao falecido presidente venezuelano Hugo Chávez. De acordo com as pesquisas de boca de urna, Morales deve ser reeleito com 60% dos votos para o mandato que vai até 2020. O partido dele, o Movimento ao Socialismo, conseguiu maioria no Senado, mas a disputa ainda é acirrada na Câmara dos Deputados e ele corre o risco de não ter maioria no Congresso. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O esperado apoio de Marina Silva e da família de Eduardo Campos a Aécio Neves animou o PSDB e gera uma expectativa sobre imigração de votos. O nosso convidado é o ex-presidente nacional do PSDB, o deputado federal José Aníbal, que agora é suplente de José Serra, senador eleito nessas eleições 2014. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, o senhor tem uma trajetória política densa, né? Deputado federal na 5ª legislatura.
Uma ocasião o senhor foi candidato ao Senado aqui em São Paulo, não foi eleito, mas teve mais de 5 milhões de votos, que é uma votação muito expressiva. E agora o senhor é suplente de José Serra. Eu quero saber se é frustrante ser suplente depois de uma carreira dessa. Maria Lídia, o sentido dessa iniciativa de ser suplente é o sentido da composição plena do PSDB. O PSDB há muito tempo não tinha a unidade que mostrou nessas eleições. Todo mundo na mesma direção, todo mundo imbuído dessa vontade de mudança que é majoritária na sociedade brasileira. Fazer o melhor para atender essa necessidade de mudança, para que o Brasil realmente possa mudar esse rumo que estamos vivendo hoje. Então, foi esse o sentido do entendimento, da composição, não é? E eu vou colaborar, na medida do possível, com o Serra no desempenho do mandato dele como senador. Bom, o senhor fala do desempenho do mandato dele como senador, mas o senhor também aceitou, né, deixar de ser candidato mais uma vez a deputado, a outra possibilidade, por entender que Serra poderá deixar o Senado para um cargo de confiança importante ou para as eleições já de 2016? Olha, pouca gente pode acreditar no que eu vou dizer, mas eu não pensei em nada disso. Eu pensei em mudar o rumo do Brasil, em eleger o Aécio presidente do Brasil. O Aécio está preparado para ser presidente do Brasil, para mudar o país, fazer voltar a crescer, recuperar um pouco mais de ética na política brasileira, combate à corrupção. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós precisamos mudar. E esse desejo de mudança chega do PT, é um desejo que o Aécio interpreta hoje muito bem. Teve esses apoios todos a semana passada, ele tem o apoio de 3 candidatos a presidente da República, o pastor Everardo, o Eduardo Jorge e agora teve da Marina. E tem o apoio da família do Eduardo Campos, que é uma atitude generosa. Bom, sobre os importante. apoios. Primeiro de Marina. Marina demorou muito para dar esse apoio. Finalmente, ontem, ela anunciou, né, uma fala interessante, longa e mostrando muita confiança. E a razão pela qual ela estava apoiando a Aécio Neves, porque ele aceitou aí alguns pontos, né, que para ela eram tidos como imprescindíveis. Mas a demora da decisão de Marina tirou a força do apoio dela, como Dilma Rousseff está dizendo? Olha, a Dilma Rousseff já está dizendo as coisas de forma meio destrambelada, né? Ela é uma pessoa, como disse o Aécio, um pouco à beira de um ataque de nervos, né? O que o Aécio ressaltou no apoio da Marina? Todo o significado, ela procurou conversar, colocar algumas preocupações, algumas coisas o Aécio já recolheu, já disse que compartilha com ela dessas preocupações e desses desafios, não é? Foi um processo que não houve nenhuma conversa paralela, foi uma conversa aberta em torno a propósitos para o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa coisa de paralela, de acordos que são aparentemente de governabilidade, são de negociação, de tomar lá da cá. Mas a política não é a arte da negociação, do acordo e do entendimento? É a arte da negociação, do entendimento em torno a propósitos. Não pode ser para assaltar a Petrobras, para destruir a Eletrobras, para prejudicar fortemente o BNDES. 3 instituições, como lembrou hoje o Recupero, o ex-ministro, 3 instituições que foram criadas pelo Getúlio, como afirmação nacional do Brasil. As 3 estão batidas por esse governo. Mas, deputado, a questão do apoio da Marina Silva aqui à presidente Dilma, aí não é uma questão de estar ou não estar, como o senhor falou, nervosa com a campanha ou desespero, tal. Mas não, nós estamos falando também de números que já foram apresentados da migração dos votos. Eles estão num empate técnico, segundo as primeiras pesquisas que foram divulgadas. Nesse sentido, aí entra a minha indagação. Ela estava com mais de 10 os votos, o eleitor não ficou esperando decisão da Marina Silva. Isso. Já houve uma migração de voto dela também, tanto para Dilma como para Aécio, mais para Aécio do que para Dilma. Então, quando Dilma disse que já houve essa migração de votos, é um dado objetivo. Pode mudar alguma coisa ainda? Claro. Muitos votos ainda estavam indecisos. A grande parte dos votos da Marina já tinha migrado para o Aécio, mais da metade, digamos assim, sem dúvida.
Mas agora, com esse posicionamento da Marina, o posicionamento da família do Eduardo Campos, nós tivemos uma votação muito pouco expressiva no Pernambuco. Abre a porta agora com a família apoiando Aécio no Nordeste? E com o posicionamento da Marina, né? Tudo está se movimentando na direção de que esse voto da mudança, que mais de 70%, 80% dos brasileiros querem, é um voto que vai se dirigir para o Aécio. O Aécio está conseguindo trabalhar bem com esse voto, com aquilo que ele vem apresentando. Mas o Aécio ficou refém de Marina Silva, atendendo às exigências dela para obter o apoio? Não, ele não corre esse risco? Não, e a própria Marina entendeu que o Aécio tem um programa que não é exatamente o programa dela, mas que tem aspectos do programa dele que foi possível confluir melhor, convergir mais com aquilo que ela está propondo. Agora, o Aécio esse é o candidato da mudança. E a grande maioria da sociedade brasileira quer mudar. Não aguenta, chega. Eu queria ressaltar um ponto desse processo de conversa com os outros partidos que eu acompanhei. Foi um processo transparente, claro, não tem acordo nenhum. Aí diz, olha, tem mais isso, tem mais aquilo, tem nada. Tem um propósito negociação comum. De ministério. Não, imagina, tem um propósito comum. Fazer uma mudança forte. O Brasil precisa voltar a crescer. Crescer 0,3 é um vexame num país que precisa gerar emprego, renda, qualificar recurso humano e fazer mais daquilo que faz com que a sociedade se orgulhe do seu país. Agora, tem uma outra questão. O senhor mesmo mencionou a questão das denúncias, a questão da corrupção. E eu li hoje uma entrevista do governador da Bahia, Jacques Wagner, em que ele diz que Aécio Neves erra em focar agora no segundo turno a campanha dele na questão da corrupção, porque o eleitor, na verdade, tem outras demandas. Para o eleitor, o eleitor não está nem aí para a ética na política, ele quer, na verdade, a perspectiva de um país que cresça, garantia de emprego, de vida melhor. Foi isso que deu toda a força à campanha do Aécio. O Aécio, desde o início... Mas se ele fica focando nesse assunto de corrupção, ele não sai dessa perspectiva de futuro melhor? Quem está dizendo isso é o Jacques Wagner. Sim, a minha pergunta para o senhor. Porque, no fundo, o que eles querem é fazer com que isso seja um lugar comum, né? Corrupção, não, isso não tem problema, tudo é assim. Não é nada assim. É assim como eles fazem. Não é assim como o Aécio vai fazer, como o Aécio fez, como faz o Geraldo Alckmin. Por isso que Geraldo Alckmin foi reeleito outra vez governador de São Paulo. Então, essa questão de corrupção, isso é um problema deles. Eles andam apavorados, em pânico com isso. O Aécio continua dizendo, eu quero fazer o país voltar a crescer, eu vou fazer um programa que estimule todos os alunos a completar o ensino fundamental. Nós vamos fazer um procedimento na área da saúde inovador para que a pessoa tenha a receita e o exame no mesmo local. Não é? Nós vamos fazer um programa diferenciado para o Nordeste, que não seja essa garganta desse atual governo, fazer com que o Nordeste tenha mais logística, infraestrutura e cresça mais. Ele mostra, inclusive, que na região mais próxima do Nordeste, em Minas, ele investiu 3 vezes mais ao longo do governo dele do que nas outras regiões do estado. Mas ele tem um problema que em Minas ele teve menos votos do que Dilma. Escuta. Ele tendo feito, como o senhor acaba de dizer, isso foi um episódio, dizendo que fez tanto. Isso foi um episódio, Maria. Isso é verdade, claro. Perdemos a eleição lá, mas eu tenho certeza que os mineiros agora vão reconhecer no Aécio o líder que pode conduzir o Brasil, o próximo presidente. Eu agradeço muito sua entrevista. Obrigado. Uma boa noite, deputado. Obrigado. Gabriel. A seguir, documento do Vaticano sugere mudança da Igreja Católica em relação aos homossexuais. E atenção em Hong Kong. Polícia e manifestantes pró-democracia entram em confronto mais uma vez. Após 19 semanas seguidas baixando a estimativa de crescimento do PIB, o mercado financeiro eleva a previsão para a expansão da economia brasileira. Segundo o boletim Focus, a perspectiva de alta do PIB para este ano é de 0,28%. Na semana anterior, os economistas ouvidos pelo Banco Central esperavam um crescimento de 0,24% em 2014. Para o ano que vem, a projeção permaneceu em 1%.
Já a expectativa dos economistas para a inflação deste ano subiu pela 4ª semana consecutiva. Segundo dados do Boletim Focus, os economistas do mercado financeiro esperam que o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado o índice oficial da inflação do país, encerre o ano em 6,45%. A estimativa anterior era de 6,32%. Vaticano sinaliza mudança da Igreja Católica com os homossexuais. O documento do Vaticano, divulgado hoje, diz que os homossexuais têm dons e qualidades a oferecer e indaga se o catolicismo pode aceitar os gays e reconhecer aspectos positivos de casais do mesmo sexo. Mas o texto reafirma a oposição ao casamento gay e a condenação às práticas homossexuais. O documento foi preparado depois de uma semana de discussões sobre temas relacionados à família no sínodo que reuniu 200 bispos. A declaração será a base das conversas da segunda e última semana da Assembleia, convocada pelo Papa Francisco. Também servirá para aprofundar a reflexão entre católicos de todo o mundo antes de um segundo e definitivo sínodo no ano que vem. Prêmio Nobel de Economia vai para o francês Jean Tirole. Ele fez estudos sobre o poder de mercado das empresas. A Academia Sueca anunciou que o prêmio deste ano das Ciências Econômicas é sobre como domar empresas poderosas. O economista francês Jean Tirole trabalhou durante décadas sobre os efeitos das bolhas de crédito e disse que a crise financeira de 2008 foi, acima de tudo, o resultado de insuficientes instituições reguladoras. Ele ressalta a dificuldade de regular o setor bancário. Em Hong Kong, aumenta a tensão entre a polícia e manifestantes pró-democracia. A polícia removeu parte das barricadas que estavam nas ruas do centro financeiro e de 2 bairros. Homens com rostos cobertos atacaram os manifestantes no bairro dos Ministérios. Os ativistas denunciam mafiosos contratados pelo governo para retirar à força os manifestantes. Depois do confronto, os estudantes fizeram barricadas usando varas de bambu e cimento. O tufão Vongfong castigou o sul e o centro do Japão, com ventos que chegaram a 230 km por hora. 820 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. A pior tempestade deste ano no Japão também forçou o cancelamento de mais de 600 voos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que com horário político é exibido agora às 10h20 da noite. Uma boa noite, até amanhã. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. A atriz Fafi Siqueira solta a voz no Todo Seu. Hoje, 10h40 da noite.